Isso mesmo, quando a gente fala da abertura da farmácia do SUS, tu falaste muito bem que é realmente uma decisão ousada, uma decisão desafiadora e que o prefeito Balardim, ele trouxe essa discussão para mim e também avaliando os dados epidemiológicos, considerando a situação de dengue, síndrome gripal, essa é uma saída extremamente importante, é uma ação extremamente importante. No momento que nós vamos disponibilizar medicamento na sexta-feira pela manhã e na segunda pela manhã, se alguém for na UPA consultar, já vai poder pegar o medicamento do SUS e tratar em tempo oportuno. Se alguém for no pronto atendimento, já vai poder pegar o medicamento e tratar de maneira rápida. Por quê? Estamos vivenciando uma situação de dengue e nós precisamos iniciar o tratamento de maneira mais efetiva. E ficar 4 dias sem acesso ao medicamento poderia piorar a situação da nossa população. Então, esse foi um pedido especial do prefeito e que nós, enquanto saúde e equipe técnica, entendemos que é primordial. E, além disso, Dalcira, a gente vai estar ofertando também a estratégia da influenza, ou seja, vacinação para gripe, das 8 ao meio-dia. Tanto na sexta-feira quanto na segunda-feira. Tá, isso tudo acontece ali no Princesa do Jacuí, na Avenida Brasil, onde funciona a farmácia. Isso, Avenida Brasil, número 600, ambas as estratégias, certo? A farmácia vai estar funcionando sexta-feira, vai funcionar a farmácia municipal e a farmácia do estado, assim como conhecida a farmácia de medicamentos especiais, e na frente nós vamos ter um gazebo, certo? Certo. Com a descentralização, o extramuro da vacinação. Então, todos os grupos prioritários, população-alvo, vão poder procurar na Avenida Brasil, número 600, para vacinação. Secretária, por outro lado, nós temos aí uma emergência em dengue, a gente sabe disso, me parece que metade da cidade está com dengue, está dengosa, a questão não é de fazer piada, mas a gente tem que brincar num momento tão difícil como esse. Quem pegou dengue diz que é uma sensação horrorosa, a dor nas juntas, a dor na cabeça, a dor, enfim, é febre, é ânsia de vômito, enfim, é tudo junto, misturado, que torna a dengue uma doença extremamente incomodativa e com consequências muito severas, caso não seja tratada a tempo, porque podemos evoluir para uma dengue hemorrágica. Mas, nesse caso da influenza, por exemplo, a Dalcira não sabe se está com dengue, ela pode tomar a vacina da influenza? Assim, o que a gente orienta, né, quanto à vacina? A gente sabe que a vacina, ela é um vírus, né, atenuado, que ele vai ser aplicado para estimular os soldados do corpo, para estimular a produção de anticorpos. A gente sempre pede que quando vai fazer uma vacina, por exemplo, se a pessoa está gripada, evitar de fazer a vacina. Por quê? Porque vai estimular o sistema imunológico dela. E se ele estiver debilitado, né, pode sim ter algum incômodo maior. Mas o que a gente orienta? Se está com sinal e sintoma de dengue, vamos tratar bem a dengue, ficar bem forte e aí já vamos fazer a vacina, né? Tratar essa dengue de maneira oportuna, com hidratação, bebendo bastante água, soro, o soro que pode ser feito até em casa, né? Ou o soro, os sais de hidratação, e também evitar a automedicação. Na dengue, Dalcira, a gente não pode utilizar anti-inflamatório. Então tem que ter um cuidado com a automedicação, porque a automedicação pode piorar o caso de dengue. Mas os AS também estão proibidos nesses casos, isso, né, com suspeita de dengue. Exatamente, porque quando a gente fala de dengue, ele altera, né, as plaquetas, então a gente acompanha com hemograma, então por isso evitar a automedicação. E sobre a vacina da gripe, ela é segura, ela salva vidas e nós precisamos entender que nós vamos passar a dengue, começa a esfriar e começam os sintomas gripais e as síndromes gripais que podem ocorrer de uma maneira leve, mas também podem ocorrer de uma maneira grave, principalmente nesses grupos prioritários. Então, quando a gente se vacina, além de se proteger, nós estamos fazendo, né, um ato coletivo de cuidado, porque a gente reduz a transmissão desse vírus. É muito importante que todo mundo se vacine, nós temos uma meta aí
de 90% que o Ministério da Saúde trouxe da vacinação. A gente sabe que ao longo dos anos, Dalcir, essa meta ela foi reduzindo. As pessoas elas acabaram aderindo a fake news, muitas pessoas anti-vacinas. Então, notícias que não são baseadas em evidências acabam prejudicando todo um estudo e todo um trabalho, e mais do que isso, acabam levando as pessoas a internações desnecessárias. Então, idosos, crianças, gestantes e mais todos os grupos prioritários, as crianças a partir de 6 meses, menores de 6 anos, né, idosos a partir de 60 anos e gestante em qualquer período gestacional pode fazer a vacina. E tem mais uma lista de grupos prioritários que estão em todas as mídias sociais aí para vocês estarem acompanhando. Exato. E com relação à vacina da influenza, o ano passado foi uma decepção muito grande, Camila, porque o próprio setor da saúde, os profissionais da saúde não bateram a meta. Foi impressionante. Eu sei que teve equipes que foram para dentro do hospital, para dentro das clínicas, para incentivar e não conseguimos chegar ao número razoável de profissionais de saúde vacinados. Foi muito triste, que mau exemplo. Sim, ano passado nós tivemos a média, né, do município foi de 60%. Então a meta é 90%, então a gente viu que ficamos 30% abaixo dessa meta. E, inclusive, em categorias profissionais que são muito importantes, porque são os profissionais de saúde, porque o profissional, ele não pode, né, além de prejudicar na produtividade, ele também pode transmitir, porque ele está cuidando de pessoas debilitadas. Então, nós estamos fazendo o quê? Uma ampla divulgação e, mais que isso, ações extramuros. Nós estamos indo até as pessoas. Semanalmente, eu peço os dados, eu olho, junto com a minha coordenadora das imunizações e com a minha equipe, quais são os públicos e quais estratégias a gente vai pensar para captar esses públicos. Nós sabemos que existem muitos desafios para atingir essa meta, mas nós vamos trabalhar duro, mas não basta nós apenas trabalharmos duro, nós precisamos que a população acredite, confie na ciência e entenda que se vacinar é um ato coletivo, é um ato que todos os cachoeirenses precisam estar unidos. Pois é, no caso da influenza, me chama muito a atenção, porque há pouco tempo, as pessoas gritavam, choravam e pediam, clamavam para que se abrisse a vacinação não só para os grupos prioritários, que se abrisse para toda a população. Hoje há essa possibilidade e as pessoas, mesmo nos grupos prioritários, estão aí relutantes em tomar a vacina contra a influenza. Chegou uma época que, inclusive, a gente fez até uma campanha pedindo que nas igrejas, os pastores, os padres, quer dizer, todo mundo incentivasse, né, pelo menos 3 ou 4 pessoas a tomarem a vacina. Porque é um ato de solidariedade com o próximo. Eu não preciso conviver com alguém que pode estar doente e me contaminar também. Sem dúvida, é uma corrente de conscientização. E quando a gente fala da vacina, eu queria destacar outro dado. A população idosa, Dalcir, é a que mais morre associado à influenza. A cada 10 óbitos vinculados à influenza, 7 são de idosos. Então, se você possui um idoso em casa, um vô, avó, você é idoso, esse é um ato, leve esse idoso para se vacinar. Nós vamos estar lá no feriado, sexta-feira, é um momento importante para as famílias, é um feriado especial, e especial é cuidar da vida. Então, sexta-feira, das 8 ao meio-dia, segunda-feira, das 8 ao meio-dia, também nós vamos ter vacina ali na frente da farmácia. Nós também estamos com vacina no turno estendido. Então, todas as estratégias que a gente pode fazer não tem desculpa. É só no horário da unidade? Não, não é só no horário da unidade. Tem extramuros, vai ter dia D. Nós estamos fazendo múltiplas ações. Mesmo com uma epidemia de dengue, a vacina é uma prioridade para nós. As equipes, elas estão se dividindo, elas estão se organizando e fazendo esse trabalho incrível que é vacinar. E para isso a gente precisa que a população faça a sua parte. Eu considero muito importante que cada cidadão entenda a sua responsabilidade dentro do Sistema Único de Saúde, não só com a sua vida, mas com a vida do outro. Com certeza, e principalmente com os idosos, com as pessoas que moram na mesma casa, né? Isso Exatamente. também é muito importante. Não quer tomar vacina? Olha,
Mas olha para o próximo ali, o avô, a avó que estão ali presentes, né? E que não merecem ser contaminados e que merecem, na verdade, ser vacinados. E até porque toda essa geração antivacina que grita e bate e berra contra a vacina só está nessa idade, só chegou a essa idade, leptos lindos e faceiros, porque foram vacinados lá atrás. Né? E isso é desumano. Eu acho que uma família que permite que alguém morra de alguma doença que pode ser evitada com uma vacina, porque não acredita na vacina, tem que ser processada por crime doloso. Assumiu a responsabilidade de matar aquela pessoa. Simples assim. Uma questão importante, isso que tu falou do Programa Nacional de Imunização, das vacinas que nós temos no Brasil. O Brasil é uma referência no mundo de nós termos dentro do SUS vacinas, porque hoje nós temos muitas doenças erradicadas e quando a gente tem uma situação onde as pessoas não se vacinam, voltam a existir doenças que já estavam eliminadas, por exemplo, o sarampo. A vacina do sarampo, a saúde teve que fazer toda uma ação porque voltou a aumentar os casos de sarampo. Hoje, quando a gente fala da dengue, se nós já tivéssemos uma vacina em grande quantidade, nós não estaríamos vivenciando uma situação assim. Agora o Ministério da Saúde falou que vai produzir uma maior quantidade, que não tinha insumo para produzir, que é uma demanda de mercado, a partir de metade do ano de 2025/2 e 2026. Mas se a gente tivesse vacina, muitas vidas e também a condição de vida, a qualidade de vida das pessoas não ia ser afetada. Então nós temos mais de 48 tipos de vacinas e de soros dentro do SUS. E ter isso é um privilégio dentro do nosso país. E eu acho muito importante que as pessoas entendam que a vacinação, ela faz parte do cuidado. O cuidado preventivo, ele vai evitar que alguém morra, que alguém vá para a UTI, que alguém fique internado. Porque a gente não quer, a gente quer prevenir. Para isso, nada melhor do que a vacinação. Pois é, né? Vamos esperar que a gente atinja a meta. Mas temos outra boa notícia também, com a secretária Camila, que foi aí a solidariedade do governo federal em estender prazos em alguns projetos importantes para a saúde de Cachoeira do Sul. Prazos esses que se encerraram na terça-feira, se não me falha a memória, mas que os recursos ainda poderão ser disponibilizados. Isso mesmo. Sabes que eu trabalhava na 8ª Coordenadoria antes no Estado, então eu já acompanhava o PAC. E desde abril de 2024, eles haviam recebido esse recurso, só que não teve nenhum andamento. Quando eu e a secretária Paola, a gente chegou, a primeira coisa que a gente fez, bom, existem essas obras, nos reunimos ainda em janeiro e começamos a trabalhar tanto com a equipe da saúde quanto com a equipe do setor de governança e planejamento para fazer o que era viável para manter essas obras. Foi um trabalho, assim, mesmo com todas as demandas da saúde, a Paola com todas as demandas do planejamento, a equipe nos auxiliou muito para que fosse viável, que pelo menos os projetos estivessem organizados e a gente não perdesse esse prazo. Nós fizemos, além disso, contato com o Ministério da Saúde, o prefeito Balardim acionou várias lideranças, nós buscamos múltiplas ações, até uma petição pública. Por quê? Tinha as obras do PAC, além disso aconteceu enchentes, entramos em situação de calamidade pública e no ano passado não foi executada nenhuma dessas 3 obras, não teve andamento. A partir do momento que a gente entrou, pensamos, não podemos perder essas obras. E agora, os próximos 60 dias vão ser de grandes desafios, porque nós temos que iniciar o processo licitatório já. Então, o trabalho ele vai continuar nos próximos 60 dias, porque o nosso prazo agora ficou até o dia 15 de junho. Quer dizer, são 3 projetos prioritários, né? Isso, são 3. É o CAPSI, a EAP do Alto do Amorim e a Estratégia de Saúde da Família da Fátima. Quer dizer, eram projetos que, por falta de projetos, poderíamos ter perdido o prazo. Quando eu digo poderíamos, porque não é a Camila que perde, né, nem a prefeitura, é a comunidade como um todo que perde. Exatamente. O que acontece? Você ganha uma obra do PAC, você tem prazo, eles tinham um prazo de 1 ano. Eles ganharam em abril de 2024, eles tinham até abril de 2025 para executar. No caso, o governo novo daria continuidade. Bom, o que nós justificamos? Nova gestão, transição,
falamos das dificuldades dos municípios, como eles receberam os setores, nós temos muita falta de profissionais. E mais do que isso, nós falamos que nós nos comprometemos a fazer o que é possível para colocar essas obras, porque é um ganho para a nossa cidade, né? Nós vamos ter um CAPSI nosso sair do aluguel, nós vamos ter 2 unidades no modelo padrão do Ministério da Saúde, então tem muitos desafios aí pela frente, mas trabalho tanto da Secretaria de Saúde quanto da Secretaria de Governança, Planejamento com a secretária Paola ali não vai faltar. Tudo que for viável a gente vai fazer, que é o compromisso dessa gestão, porque nós queremos trazer coisas novas para o município, nós queremos mais qualidade. Eu não gosto que falem do SUS como se o Sistema Único de Saúde ele não fosse bom. Ele é bom, mas ele tem problemas. E muitos desses problemas é por má gestão de recurso público e também por não entender a importância de que não é apenas assim, ó, ganhei um projeto e agora. Não, você ganhou um projeto, você tem que executar. Você tem que executar, você tem ações, você tem medidas que precisam ser feitas. Então, o que depender de força de trabalho e força de vontade, nós vamos trabalhar para tornar isso uma realidade. Pois é, e agora qual é o prazo que foi dado? 15 de junho, 60 dias. 60 dias, 5 de junho. Isso, 15 de junho. 15 de junho. Olha, vai ter que ser uma corrida quase que desesperada, né, secretária? Exatamente. Não, eu e a Paola hoje, quando saiu o resultado, a gente já se reuniu junto com o prefeito, já pensamos em estratégias e vamos trabalhar, e dia e noite para isso. Tá certo, então. Então, o Alto do Amorim beneficiado aí com o bairro, o Alto do Amorim, que finalmente vai ver aquela estratégia de saúde da família, quer dizer, aquela unidade de saúde sair do papel, tão prometida, decantada há quanto tempo. Bairro Fátima também vai ser beneficiado. E o CAPSI, que era uma reivindicação, que foi uma luta quase inglória da promotora Jane Saad, quando estava em Cachoeira do Sul, hoje está em Santa Maria, mas que deixou esse legado aí. Eu tenho certeza que é outra pessoa que vai ficar muitíssimo feliz sabendo que esse CAPSI vai agora finalmente sair do papel. Sem dúvida, Cachoeira ganha. Grande abraço, muito obrigada pela participação, pelas informações aqui, um bom feriado, uma boa Páscoa.